sempre tens usado como instrumento nas tuas mãos para pregar-nos a gloriosa palavra, a poderosa palavra de Deus que limpa, que nos liberta, que nos salva, nos transforma. Ó Deus, usa o teu filho agora nesse instante. Nós te pedimos em o nome de Jesus, e todos que creem que Deus irá falar nesse instante, diga amém. Diga, eu estou pronto para ouvir Deus falar. Pode ser a igreja. Poderá sentar. A descansar um pouco, né? Muito tempo em pé, cansa. Queridos, a resposta de João Batista foi que ele cresça, eu diminua. Não é verdade? Isso foi a palavra de João Batista. Homem humilde. Mas só que Jesus também não perdia para João Batista na humildade. Ele nos deu um exemplo, um grande exemplo de humildade. Tem gente que se acha, cola o nariz. Ele nos deu um exemplo de humildade. Jesus. Se nós olhar para a Bíblia Sagrada, eu ainda estava lendo, e nas orações eu digo, Senhor, eu de rosto, no pó, ainda não faço nada para ti, pelo que fizeste para mim. Tu fizeste por nós todos. E Ele fez por todos. Tem uma coisa, não é todos que querem, mas bem-aventurado é aquele que quer. Nós somos guardados por Ele. Nós somos vistos de minuto por minuto por Ele. Ele não desvia os olhos de seus filhinhos, como também não desvia os olhos daqueles incrédulos lá no mundo, porque todos darão conta diante dEle de todas as coisas que a gente pratica no mundo. Vamos chegar a Ele. Ele vai se alegrar quando nós estivermos chegando a Ele. Filhinho, tu não te envergonhaste de mim. Sempre fostes fiel na minha presença, testemunhando de mim, de tudo que eu fiz por ti, por nós, queridos. Nós não valorizamos o que o Senhor fez por nós. Eu quero ler com vocês a Bíblia Sagrada, muito me tocou. Não olhe para mim que eu estou um pouco rouco, gripado, e a gente fica até ruim para a gente pregar. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, lá em Lucas, no capítulo 19 de Lucas, e no versículo 28. Pode botar aqui no telão se quiser. Lucas 19, 28. Isso muito me tocou, essa palavra, e me toca muito, muito, muito. Sim, a palavra de Deus, em todos os momentos que a gente abre a Bíblia Sagrada, que lê, ela toca. Que é a boca de Deus falando com a gente. Onde eu não conhecia, eu não sabia. Eu achava assim que o tal homem lá, o famoso lá, é que fala com Deus. Ninguém tem essa possibilidade de falar com Deus, só Ele. Eu achava. Momento que eu não conhecia ainda a palavra de Deus. A gente, quando eu passei a conhecer a palavra de Deus, é Ele somente no nosso coração. Espírito Santo morando aqui, cada dia morando, cuidando de nós, queridos. Que nós se prepare cada dia, pelo que nós estamos vendo no mundo, tantas coisas, e pela palavra a gente vê que está chegando a hora de nós se preparar cada dia, porque não se sabe o momento do arrebatamento da igreja, também não se sabe a partida da nossa vida aqui individualmente. São duas opções que nós temos na vida, é a partida individualmente e o arrebatamento da igreja. Vocês sabem que quando os discípulos perguntaram para ele quando seria isso, ele disse, nem eu, não os anjos, unicamente meu Pai é que sabe o dia. Então nós temos que estar preparados. Prepare a tua igreja para encontrar-se com o teu Deus. Todos os sinais, o pastor Marquinhos ainda falou domingo, que nós estamos vendo, está escrito na Bíblia Sagrada, as nações
se estranhando uma com a outra, um apoiando um já contra a outra. E assim vocês podem crer, querido. Israel, ele é o alvo do mundo. Israel é o alvo do mundo, que as nações ficarão sempre de olho em Israel, no país de Israel. E ele será cercado por todos os lados. Ele não vai se defender de maneira nenhuma, porque ele é o ramos verdadeiro do Senhor. Nós somos rambuzeiros bravos, enxertados na oliveira, mas eles são os ramos verdadeiros. Nós temos que orar por Israel. Eles são odiados pelo mundo, porque assim como nós somos odiados pelo incrédulo, Israel é odiado pelo mundo, porque é o povo de Deus. E Lucas capítulo 19, e o versículo 28, que diz assim: e dito isto, aquela palavra que ele leu ali, um pouquinho que ele falou, um versículo 26, até vou ler aqui. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver se lhe há dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Depois de ele falar essas palavras, diz aqui, ó, e dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe dissera. E quando soltaram o jumentinho, os donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiu no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, Pai no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Queridos, palavra para a gente meditar sobre ela, a palavra de Deus. Isso está para acontecer no mundo novamente. Ele chorou sobre a cidade porque ele é onisciente, ele viu já a destruição de Jerusalém. A Bíblia diz que foi 70 anos depois de Jesus, mas depois dele, que ele pregou a palavra ali, que ele chorou, foi 40 anos depois. Diz a palavra que ela foi destruída, ela foi saqueada, e gente para todos os lados. E dizem que a palavra do Senhor diz que as crianças, não a palavra, mas a história, era criança morta, tantas coisas. Por isso que Jesus chorava, ele viu todo o sofrimento por não querer ele, não aceitar a palavra dele.
não queriam, eles queriam que se afastasse, mas Jesus, pela sua humildade, pelo amor que Ele tem por nós, queridos, deu a sua vida. Ele se rendeu ao pecador. Quando eu penso assim, Deus nos criou, somos criaturas, e o Criador chegar a um ponto, se humilhar tanto para nos dar vida, vida em abundância, para nos tirar da tristeza, do sofrimento lá do inferno. E as pessoas não querem. Queridos, é tempo de nós meditar cada dia, Senhor, me guarda, não te esqueça de mim, Senhor, porque eu não quero te esquecer de ti. No momento que as trombetas soar, eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo, Senhor, eu quero subir. Diz a palavra que é um abrir e fechar de olho, a igreja será arrebatada. Se no momento ninguém sabe, nós temos que estar preparado por isso. Ele disse para Israel na época, prepara-te, Israel, para encontrar-te com teu Deus. E o que o Senhor pode dizer hoje? Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o teu Salvador. Com Deus. É o que nós precisamos, se preparar cada dia. Nós lemos a palavra, pelo que ele chorou pela cidade. Diz a história que o pranto foi muito dele. Jesus, foi muito pranto dele de ver, porque ele estava vendo a destruição, aquele sofrimento tão grande, e as pessoas rejeitando, enfrentando tudo isso. Diz a palavra que ela foi saqueada, foi espalhado o povo por tudo quanto era lado no mundo, que hoje diz a palavra que eles haviam de voltar, está voltando, o povo de Israel está voltando para o país. Vê como nós estamos pertinho da volta de Jesus, e o povo de Israel espalhado pelo mundo está voltando para o seu país, e a Bíblia fala que o havia de voltar, aquele povo espalhado, que fora do seu país, está voltando para o seu país, para que chegue a hora da igreja ser arrebatada, da igreja ser levada, e aí virá o que pelo mundo? O que vai vir agora? Uma paz. Aquela paz entre aspas, uma paz falsa, que é anticristo, 3 anos e meio, reinará sobre o mundo. Ai daquele que fica, que conhece, o que eu fui fazer? Por que eu não me preparei para ter ido com esse povo que eu estou lá agora? Eles vão regozijar e nós vamos sofrer. E aquele que ficou, que conhece a palavra, se ele não quiser ficar sem sua vida, ele é obrigado a se refugiar, ao mato, viver. E diz até a história que muitos vão viver no mato, vão sair, vão se escapar, porque são por 7 anos somente, aqueles 3 anos e meio de paz, e vai vir ao mundo pelo anticristo, aí virá a repentina destruição por Deus, a vingança de Deus na terra com os ímpios. Aí Apocalipse capítulo 16, ali fala sobre a ira de Deus sobre a terra. O que Deus vem cobrar de tudo este povo que fizeram. O desprezo a Ele, todos os maltratos para os seus filhinhos. Tudo isso vai ser cobrado. Mas ai daquele que conhece que está junto, ele é obrigado a se retirar. Queridos, meditar na palavra, para que ninguém caia, para que ninguém fique aqui. Esteja preparado, a sua família, avisar seus familiares, sempre pregando, avisando, porque quando somos avisados e ninguém dá ouvido, não tem mais desculpa diante de Deus. Não há desculpa mais diante de Deus. Chegando no dia do juízo final, vai olhar e dizer, por que eu não dei ouvido a palavra? Chegou a hora do juízo final. Diz a Bíblia que Deus fará o julgamento para todos. O que está no lado dele está julgando o mundo, julgando o povo do mundo. Já pensou? Nós estando julgando o povo do mundo com o Senhor, como disse Paulo,
O povo de Coríntios se estranhava por mínimas coisas. E Paulo repreendeu e disse: por que vocês fazem isso? Não sabeis vós que hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que hão de julgar o mundo? Sabemos nós que hão de julgar o mundo. Aquelas pessoas que nos zombaram, eles vão estar lá baixando a cabeça. Não tem coragem de olhar, zombei dele. Meu Deus, estão aí agora, aí o que nós vamos fazer? Julgamento final. Será lançado no lago de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Querido, nós temos que meditar muito nessas palavras. A gente lê a palavra de Deus, mas a gente não medita o que é, porque isso aqui, como diz a palavra, tudo passa. Ele mesmo falou, Jesus dizendo, passa o céu, e passa a terra, tudo passa, mas as minhas palavras não. A palavra de Deus não passa. Ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Deus nunca mudou, não muda e jamais Ele vai mudar. Ele era, Ele é e será eternamente o mesmo. Por isso que nós temos que meditar muito, porque tem gente que brinca. Tem gente na igreja que brinca. Não vou, por obrigação. Deus não quer ninguém por obrigação. Deus quer a pessoa na igreja por livre, espontânea vontade, por amor a Ele. Eu vou porque eu tenho amor ao meu Jesus. Mas tem aquele que diz assim, eu já fui sábado, eu já fui domingo, hoje eu não vou quarta-feira. Claro, tem um momento que a gente também, claro, que não pode, mas muitas vezes a gente podendo e não, vai dar minha volta, mas eu não vou na igreja hoje. Eu tenho falhado muito na igreja, mas Deus sabe o porquê. Muitos irmãos sabem o porquê. É por causa de enfermidade, essas coisas, isso muitas vezes atrapalha a gente, mas Deus sabe. Mas o joelho da gente não deixa de ser dobrado, pedindo perdão, mas Deus está vendo tudo, né? Ele está vendo, Ele sabe o coração da gente. Deus conhece o coração. Aqui, ó. Posso olhar para cada um de vocês. Eu vejo e conheço, né? Pela fisionomia, pelo rosto, mas do coração não. Ele conhece o coração de cada um. A Bíblia Sagrada fala que não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos de tratar. Não há, eu sempre falo isso, sempre medito. 8 bilhões de pessoas na Terra hoje, atualmente, mas ninguém se esconde dele. Ninguém. Ele é monitorado 24 horas por dia. Todos os seus pensamentos, as intenções de seus corações, tudo é sondado por Deus. Que poder, que poder, que poder, que coisa. É fora de sério. Se todos aceitassem, a gente pensando bem, se todas as pessoas quisessem Jesus e aceitassem, Ele se divide para cada um. Ele se divide, o Espírito Santo, para cada um. Ele vai morar no coração de cada um de nós. Que coisa linda, que poder. A gente está orando, às vezes eu penso assim, passa um pouquinho a pensar, para um pouquinho a pensar. O meu filho, agora, domingo que vem, parece que ele vai embarcar, fazer uma viagem para a China, comprar máquina que eles têm lá, vai lá uma feira da China lá. Eu disse, sim, filho, vai levar muito tempo, tu vai de bicicleta, vai de cavalo. Eu disse, pai, eu vou de bicicleta. São 20 horas de avião. Já pensou? Daqui na China, 20 horas de avião. Pensando, faz uma escala, parece que uma vez ou 2 vezes só e daí é direto. Já pensou um avião correndo, voando 800 km por hora, 700, 800 km por hora, 20 horas voando, quantos 1000 quilômetros? Aí nós começamos a ver, começamos a pensar um pouquinho o poder, o dono, o fabricante desse universo. O
fabricante desse universo, querido. A gente começa a olhar um pouquinho aqui em nosso redor, assim, olha para cima, olha por lá, das montanhas, tantas coisas. Embarca num avião, vai viajar 20 horas vendo tudo. Não é verdade? Que planeta Terra é tão grande, se nós meditar um pouquinho. Mas dentro desses planetas, de povo que vive, ninguém está encoberto diante dele. Ninguém. É só não meditar. Meu Deus, eu estou fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus. Aí eu perdão. Senhor, me perdoa, me perdoa. Porque o apóstolo João falou, dizendo, filhinhos, é bom que não peques. Não peques. É bom, é bom, é bom. Isso é maravilhoso não pecar. Mas se tu pecares, tu tens um advogado. Jesus Cristo é o teu advogado. Ele intercede junto ao Pai. Pelo teu pecado, pelo meu pecado, pelo nosso pecado. É mentiroso, aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas nós temos que já de pecado. O mundo não está, tudo para ele é bom. Eu sempre digo, eu já tenho assim, quantas vezes pessoa de dizer para mim assim, morreu, já está lá, morreu, já está lá, descansou. Eu disse, muito bom se fosse assim. Que tempo que nós então vamos ter na igreja, tempo perdido, adorando a Deus, na casa de oração, orando, tempo perdido. Se de qualquer maneira morreu, está no céu. Vai lá, bebe uma cachaçinha, o outro disse, eu também sou filho de Deus, me daqui. É assim, não é verdade? Eu já passei isso, não era de cachaça, mas a gente já viveu essa vida assim. Hoje a gente, com a graça divina que conheceu, a gente tem pena, eu me compadeço das pessoas que não dão importância à palavra de Deus. Eu tenho a minha religião. Vive na palavra do homem, não conhece a palavra de Deus. Mas a Bíblia Sagrada é bem clara e diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. No momento que tu começa a conhecer a verdade, tu estás sendo liberto. Estás sendo liberto cada dia que tu conhece. Tu sabes que há um céu e há um inferno. A gente sabe. Há dois caminhos. Escolher o que Ele quer. Deus não está puxando, arrombando ninguém, puxando a força para Ele, não. O diabo faz isso. O diabo arromba. O diabo, ele fala, o meu cavalo. É o meu cavalo. E Deus fala assim, o meu servo, o meu filhinho. O meu filhinho, o Senhor fala. Vem, meu filhinho. Ele não está forçando a vir. Vem tu, estás cansado, estás oprimido, sobrecarregado. Vem, vou te aliviar. Mas ele não está arrombando. Bate bem baixinho na porta. Se tu abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Devagarinho. Ele é amoroso, querido. Ele é muito amoroso. Aqui nós vimos. Essa palavra está escrita, vocês sabem aonde? Quando, já no Antigo Testamento, lá em Zacarias 9, 9. Vou até ler para vocês aqui. Zacarias 9:9 diz assim: alegrai-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um aninho, filho de jumenta, e destruiu os carros de Efraim. Aleluia, glória a Deus. Os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Queridos, foi escrito pelo
o profeta Zacarias, que ele viria montado no jumentinho, como nós lemos aqui. Ele veio montado no jumentinho, atravessando a cidade, o povo gritando, gritando. Aí diz assim os judeus: Senhor, repreende esse povo, tanto grita, por que isso? Por que isso? Ele disse: se estes não clamarem, se estes não clamarem, as próprias pedras clamarão. Pedra, pela história, não é a pedra, é o povo de coração duro que eles iam clamar. Mas o povo de coração mole, do coração tenro ali, estava clamando. Coisa linda, ele entrando na cidade, aquele povo que criou nele, exaltando o nome do Senhor. E ele chorando pela cidade, e vendo a destruição da cidade, chorando. Eu penso assim, que amor que Ele tem por nós. Querido, se nós soubéssemos o amor que o Senhor tem por nós, se fala até, esse grande amor. Chorou na morte de Lázaro, outra vez também que ele chorou. Ele, sendo Deus, foi ali para ressuscitar Lázaro, mas quando chegou no sepulcro, ele chorou. Ele chorou pela morte. Ele amava Lázaro. Dizia o pastor Marquinhos ainda no domingo, dizendo que ele foi 100% homem. Ele se mudou ali como um homem, ele se fez como homem 100%, mas ele era Deus, 100% Deus. Mas ele mostrou tudo ali como a vida de um ser humano. Nascendo de uma mulher, obra do Espírito Santo, deitado lá numas trebarias, talvez lá no hotel, um coxinho daquele de botar ração para os animais. Humildade. Viveu até os seus 30 anos com o pai, com a mãe, obedecendo. Só meditar, por amor a nós. Agora eu vou fazer a vontade do meu pai, vou fazer a pregação, porque ele me mandou para isso, vim para isso, porque eu vim por amor, pelo amor do Pai. Fazer a obra, resgatar todos aqueles que aceitam a Ele, somente aceitar. Nós temos um exemplo tão grande, ainda estava falando hoje em casa, na minha casa, com aquele malfeitor ao lado dele, né? Vê como ele conhece. Um zombou e o outro, eu creio que ele chorava talvez muito naquele momento, crucificado com ele, dizendo para aquele: por que tu faz, por que tu zombas dele? Ele só fez o bem e ele está aqui agora, nessa cruz. Nós fizemos tudo que desagradava a ele e aos homens, tudo que nós fazia desagradava a todo mundo. Por que tu faz isso? Senhor, tu lembras-te de mim, Senhor, quando estiver no teu reino. Ele não disse amanhã e daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Coração arrependido totalmente, pedindo a misericórdia de Deus. Não tem tamanho de pecado, meu querido. Eu estou sem relógio, daqui eu nem estou enxergando a hora. Não tem tamanho de pecado. A Bíblia Sagrada nos confirma que o maior pecado que o homem pode praticar e morrer nisso aí que ele não tem salvação é rejeitar a palavra. Aquele que me rejeita e não recebe minhas palavras, já tem que eu julgue. As palavras que eu tenho pregado, essa há de julgar no dia do juízo. Entende? Pessoa que rejeita. Não. Pastor Marco orou pela uma pessoa um dia e perguntou bem na hora da morte, estava bem para morrer.
Quer aceitar Jesus, rapaz? Se estás doente, pode até partir. Não quero. Meu pai morreu nessa, eu quero morrer nessa. Escolha, né? Escolha. Cada um tem a sua escolha. Deus também não vai dizer, não, vem com meu filho, vem, você está aí morrendo mesmo. Escolheu. Mas bem-aventurado é aquele que escolhe Jesus e fica nos pés dele. A hora que partir, sabe para onde é que partiu, ele se depara com coisa mais linda. Se depara na luz divina, diante da luz divina que é ele. Estava conversando com o pastor Mário. E aquele que não tem Jesus, a hora que ele partir, ele se depara com o quê? Com as trevas, com a escuridão. Nós ainda estava falando, eu e ele conversando. O que é a escuridão? O momento que falta luz. As pessoas dentro de casa, de noite, trabalhando, as mulheres fazendo a comidinha e por ali, daqui a pouco, apagou a luz. Em geral, tudo escuro. Aí fica, onde é que está o fósforo, onde é que está a vela, onde é que está isso e coisa. Não é verdade? Corre para lá e corre para cá. Meu Deus, acabou a luz, tudo escuro. A hora que ela vem, oh, que coisa linda. Medita, meu querido, uma pessoa morrer eternamente na escuridão, sofrendo. Meditar bem isso aí, que eu medito muito nisso. É salvação. Se a pessoa soubesse, meu Deus, nem se fala. Meu Deus, eu não estou sabendo a hora que ela tem. Hã? Eu não estou enxergando a hora lá. 9? Tá, eu vou já entregar para... Querido, fica com essa palavra, que eu fiz tudo para me entregar, para me pregar hoje, porque eu estava mesmo arrebentado, muita tosse, muita coisa. Eu digo, Senhor, em Teu nome, eu vou cumprir aquilo que foi posto para mim cumprir. Hoje, em nome de Jesus. É que veio aqui. Ah, então. Graças a Deus, fica com a palavra. Amém. Glória a Deus, igreja, amém? Vamos colocar de pé.